Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz do canal Cultivando Pitaia na Varanda. Hoje vamos falar sobre um tema que é um tema muito importante para o desenvolvimento das pitaias, a iluminação. Muitas pessoas acham que as pitaias dependem muito do sol, o calor do sol. Na verdade, não é tanto o calor do sol, é mais a iluminação do que o próprio calor. Então, à noite, como todo mundo sabe, né, não tem iluminação. Então, em muitos países, são usadas lâmpadas artificiais para aumentar, ou seja, acelerar o desenvolvimento das pitaias no período noturno. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias. E como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para variar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Mas antes de começar aqui o nosso roteiro, eu vou falar para vocês aqui uma coisa muito importante com relação a curtir o vídeo. Se você puder, curta o vídeo para poder passar para o YouTube, que é um vídeo relevante para ser entregue a outras pessoas. E se você não é inscrito no canal e se simpatizou com o nosso roteiro aqui, com o nosso conteúdo, inscreva-se no canal. Você pode fazer perguntas no campo comentários e também compartilhar com outras pessoas em outras redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Estaremos aqui para sempre atendê-los. Muito obrigado e vamos lá. Então, vamos falar aqui sobre a apresentação do tema, né, que é a iluminação artificial como um fator determinante para o aumento da produtividade das pitaias. E dentro desse contexto, vamos fazer uma explicação breve sobre a fotoperiodicidade e como a luz influencia na floração e frutificação das pitaias. E o objetivo desse vídeo é demonstrar a importância da iluminação artificial, seus benefícios, o custo-benefício, as vantagens e a aplicação correta dessa iluminação artificial. Então, as pitaias são plantas que dependem da luz para induzir a floração e acelerar o desenvolvimento dos frutos. O uso de iluminação artificial possibilita a produção em épocas desfavoráveis e aumentando a rentabilidade. Com a iluminação artificial adequada, é possível reduzir o tempo entre as floradas e garantir colheitas mais regulares. A fotoperiodicidade é a resposta biológica das plantas à duração do dia e da noite. Ela influencia diretamente processos como floração e frutificação. As pitaias são plantas de dia longo e até de dia neutro. Ou seja, a sua floração é estimulada quando os dias são mais longos e há maior incidência de luz, é claro. Durante o período de floração, o aumento da luz solar, geralmente na primavera e no verão, estimula a produção de hormônios vegetais, como as giberelinas, que induzem a formação dos botões florais. E no período de frutificação, após a polinização, a luz contínua, ela continua sendo essencial para a fotossíntese, garantindo a energia necessária para o crescimento e para o desenvolvimento dos frutos. Mas, além disso, a qualidade da luz, intensidade e espectro também pode afetar a floração. Por isso, os cultivos comerciais usam algumas técnicas como iluminação artificial, que podem ser utilizadas para induzir a floração fora de época natural. A introdução da iluminação artificial à noite pode trazer benefícios significativos para a produção de pitaias, especialmente em regiões onde a floração ocorre de forma irregular ou sazonal. A luz suplementar ajuda a estender o fotoperíodo, promovendo um estímulo constante para a floração e para a frutificação.
A introdução da iluminação artificial à noite pode trazer benefícios significativos para a produção de pitaias. Dentre os grandes benefícios da iluminação noturna na produção das pitaias, vamos citar apenas alguns tópicos principais, como a indução da floração antecipada, porque as pitaias, especialmente do gênero Hyloceros, respondem ao aumento da duração da luz, pois a exposição noturna à iluminação artificial pode antecipar a floração, permitindo ciclos de produção mais frequentes. Outro tópico é o aumento do número de flores. Estudos indicam que a luz artificial noturna aumenta a produção de hormônios florais, como gibberelinas, resultando na maior quantidade de botões florais. A frutificação fora da estação natural também é um outro tópico. Em regiões onde as pitaias florescem apenas nos meses mais quentes, a luz artificial pode permitir colheitas em períodos atípicos, aumentando a rentabilidade dos produtores. Há também a melhoria na polinização, pois a luz noturna pode atrair polinizadores naturais, como mariposas e morcegos, que são essenciais para a formação dos frutos em algumas variedades. O outro tópico é a maior produtividade anual. Com ciclos mais curtos entre floradas, a produção total anual pode ser ampliada, beneficiando principalmente o cultivo comercial. Vamos passar agora para o custo-benefício da iluminação artificial. Vamos fazer aqui a comparação entre o custo da instalação do sistema de iluminação e o retorno financeiro com o aumento da produção. Os tipos de lâmpadas recomendadas, como LED, vapor de sódio e fluorescentes. O consumo energético e estratégias para a otimização dos custos. A comparação entre áreas com ou sem iluminação artificial. Então vamos lá agora para o custo de instalação do sistema de iluminação. A viabilidade econômica da iluminação artificial noturna para a produção de pitaias depende de fatores como o custo inicial de instalação, o consumo energético e o aumento da produtividade resultante da tecnologia. Vou deixar aqui uma tabela com os principais custos envolvidos, que incluem o item adquirido e o custo aproximado. Esses valores são estimados. Falando agora sobre o custo médio por hectare. Fica entre 3 e 10 mil reais. Varia conforme a densidade de plantio e estrutura do terreno. O custo mensal de energia elétrica é em torno de 150 a 500 reais por hectare e depende do número de lâmpadas e tempo de uso diário. Se o produtor optar por sistema solar fotovoltaico, os custos iniciais são mais altos, mas a economia de energia a longo prazo vão compensar. Eu vou falar para vocês aqui sobre o retorno financeiro com o aumento da produção. A introdução da iluminação artificial pode aumentar a produção entre 30% e 50% ao longo do ano e permite 2 a 3 floradas extras por ano, gerando mais safras. Reduzir a sazonalidade da produção, possibilitando vendas em períodos de escassez, quando os preços são mais altos. Estou deixando aqui agora uma tabela demonstrando aqui os fatores, de produção, preço médio, receita bruta e lucro líquido adicional, comparando aqui os valores que são gastos sem iluminação e com iluminação, considerando os custos de manutenção, de energia e mão de obra. Agora vamos aqui considerar o tempo de retorno de investimento, o ROI. O investimento inicial de R$ 3.000 a 10 por hectare pode ser recuperado entre 6 e 12 meses devido ao aumento da produtividade. Para produtores de médio e grande porte, o sistema se paga ainda mais rápido, pois a produção diminui e dilui os custos fixos. Agora vamos fazer aqui um compilado entre as vantagens e as desvantagens da introdução do sistema de iluminação artificial nas plantações de pitaia. As vantagens: indução de florações em períodos de baixa luminosidade, produção contínua ao longo do ano, melhor uniformidade no desenvolvimento dos frutos, aumento da produtividade e melhor aproveitamento do espaço e redução da dependência das condições climáticas naturais. Muito bom, hein?
Infelizmente, como tudo na vida, nós temos as desvantagens também, né? São elas: o alto custo inicial para a instalação do sistema, o consumo de energia elétrica, a necessidade de monitoramento da intensidade e duração da luz, o possível estresse das plantas se a luz for excessiva ou mal distribuída, e o risco de aumento da temperatura do ambiente, exigindo ventilação adequada. É importante também enfatizar que existe época adequada para a aplicação, e a melhor época para implementar a iluminação artificial é no período de outono e inverno, quando há menor incidência de luz natural. A estratégia é para maximizar a produção ao longo do ano e ajustes necessários conforme a latitude e o clima da região. Agora eu vou falar sobre diferentes comportamentos das espécies de pitaias nessa mudança aí, nessa inclusão da iluminação artificial. A Iluceros undatus, de casca vermelha com escamas verdes e polpa branca, responde bem à iluminação artificial, favorecendo florações múltiplas. A Iluceros polyrrhizos, ela tem a casca vermelha com escamas verdes e polpa vermelha intensa. Ela necessita de iluminação para suplementar, para aumentar a taxa de frutificação. Já a espécie Seleniceros megalanthus, de casca amarela com escamas verdes e a polpa branca, responde lentamente à iluminação artificial, mas pode melhorar na frutificação. E a Iluceros costarricensis, de casca vermelha intensa com escamas verdes e polpa vermelho-rosada, dá uma grande resposta à iluminação artificial, acelerando o ciclo reprodutivo. Quando o fator é o número de lâmpadas por metro quadrado e tempo de resultados, a recomendação é utilizar entre 20 e 30 watts por metro quadrado. No caso, as lâmpadas, né? A distância ideal entre as lâmpadas é de 1,5 m a 2 metros de altura, cobrindo uniformemente a plantação. E o tempo estimado para observar os primeiros resultados é entre 30 e 45 dias após a introdução do sistema. Agora fizemos aqui também uma análise SWOT sobre o sistema, né? No fator força, maior controle sobre o ciclo de floração e frutificação, aumento da produtividade e lucratividade, tecnologia acessível para produtores de médio e grande porte. E o fator fraqueza, custo inicial elevado, dependência de energia elétrica e necessidade de ajustes constantes da iluminação. Falando aqui do fator oportunidade, a produção durante todo o ano, gerando mais vendas e expansão de mercados exigentes, que demandam frutas fora de época. E também o uso de fontes de energia renováveis para reduzir os custos. E com relação a ameaças, avaliação no custo de energia elétrica, regulamentações ambientais sobre o consumo de energia elétrica também, e necessidade de mão de obra qualificada para manejar o sistema corretamente. Vamos agora então recapitular tudo que foi falado aqui, fazer uma análise resumida da iluminação noturna para pitaias. Benefícios: aumento da produção, elevação entre 30% e 50% da colheita anual, a floração antecipada e contínua, pois permite safras extras ao longo do ano. Menor sazonalidade, frutos disponíveis em períodos de escassez, garantindo preços mais altos. E melhoria na polinização, pois atrai polinizadores naturais à noite. Dentro desse contexto nós temos nossos desafios, né? Pois o custo inicial de investimento médio é entre R$3.000 e R$10.000 por hectare. E o consumo energético mensal adicional é compensável pelo aumento da produção. A infraestrutura tem a necessidade de instalação elétrica e de sistema solar fotovoltaico, se for o caso. Tem um impacto econômico para produtores. O retorno financeiro positivo, lucro adicional entre 50 e 70 mil por hectare ao ano. E o rápido retorno do investimento, o ROI, recuperação do custo entre 6 e 12 meses. E a maior competitividade no mercado, com a produção constante
reduzindo os lucros de perda de receita. Pois é, pessoal. Além de tudo que eu já falei, ainda tem algumas outras dicas para vocês. A escolha das lâmpadas de LED. Tem maior eficiência energética e menor custo operacional. Use também sensores ou temporizadores, que isso evita o desperdício de energia. Posicione estrategicamente os postes de iluminação conforme uniforme para melhores resultados. Considere painéis solares para reduzir os custos a longo prazo e tornar a produção mais sustentável. Monitore os resultados. Acompanhe o impacto na floração e ajuste a iluminação conforme necessário. Ou seja, com planejamento adequado, a técnica maximiza a produtividade e garante alta lucratividade, tornando-se uma excelente estratégia para o cultivo comercial das pitaias. Em tese, a instalação de um sistema de iluminação artificial noturna é altamente viável para produtores comerciais de pitaia. O retorno sobre o investimento ocorre rapidamente e os ganhos com a maior produção compensam os custos operacionais. Além disso, a possibilidade de obter frutas em períodos de menor oferta no mercado garante preços mais elevados e maior lucratividade. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar. Estarei sempre aqui à espera de alguma interação de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.